Graça e paz, irmãos. Daqui a pouco acho que eu vou perguntar se alguém tem uma luva e uma touca aí para me emprestar, mas por enquanto ainda dá para sobreviver ao frio aqui. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade e convidá-los já para abrirem suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 11. Nós vamos ler 3 versículos inicialmente aqui, nesse texto. Deuteronômio capítulo 11, versos 26 ao 28. Diz assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Pai amado, eu quero te agradecer mais uma vez por estar reunido em família, junto com os meus irmãos. Quero te agradecer, Senhor, porque sabemos que o Senhor está no nosso meio, sabemos que o Senhor nos contempla, onde ninguém pode nos contemplar, o Senhor nos vê, onde ninguém pode nos ver, ó Pai. E o Senhor conhece, em primeiro lugar, o meu coração e o coração de cada irmão que está aqui nesta manhã. Como nós chegamos aqui nesta manhã, como nós temos nos apresentado a Ti, ó Deus, no nosso dia a dia. E como o Teu povo, como Teus filhos, ó Pai, nesse momento eu peço a Ti que fale aos nossos corações. Mais uma vez, em primeiro lugar, ao meu coração, porque eu preciso ouvir a Sua voz, eu preciso ouvir o que o Senhor tem a dizer para mim nessa manhã. E quero pedir que o Senhor também fale aos corações de cada irmão, de acordo com aquilo que eles necessitam. Nossas vidas são Suas, o Senhor nos comprou com o Seu sangue, e nós estamos aqui, ó Senhor, diante de Ti, mais uma vez. E eu quero pedir a Ti que, com a liberdade que o Senhor tem, porque o Senhor é o Rei e o pastor desta igreja, que o Senhor faça nas nossas vidas aquilo que for necessário, para nós ficarmos mais próximos do Senhor. Essa é a oração que eu faço a Ti, pedindo e agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas Deuteronômio é um livro muito especial. E a existência desse livro é um testemunho de como os servos de Deus, nós todos, devemos agir em algumas circunstâncias muito especiais. Moisés, ele escreve esse livro e ele já está ali no final daquela peregrinação no deserto, os 40 anos. E o objetivo é orientar aquela geração que não viu os milagres, aquela geração que não estava ali no Egito e viu todo o poder de Deus, para que quando eles entrassem na Terra Prometida, eles estavam para entrar na Terra Prometida, esse é o contexto já, eles soubessem como agir em todos os sentidos. Sentido religioso, no sentido civil, como eles deveriam tratar os seus concidadãos, como eles deveriam tratar aqueles que deviam dinheiro a eles, as cidades de refúgio para protegê-los. Era uma espécie de constituição de uma nação
que estava se estabelecendo numa terra que tinha sido prometida lá atrás para os antepassados do povo de Israel. E Moisés, quando escreve esse livro, ele demonstra um caráter e uma possibilidade de perdão e de amor muito grande, irmãos, muito grande. Porque algumas situações aconteceram que poderiam fazer com que Moisés dissesse assim: eu não quero saber mais de vocês. Eu não vou mais me dar o trabalho de me apresentar diante de Deus para interceder por vocês. Muito menos eu vou fazer nenhum tipo de discurso, escrever nenhum livro para ajudá-los quando vocês entrarem na Terra Prometida. Ele poderia, irmãos, talvez agir como às vezes nós, muitas vezes agimos, quando somos ofendidos, quando somos magoados, quando perdemos alguma coisa por causa de alguém, da família, ou amigo, ou seja quem for. Mas ele teve uma atitude diferente, irmãos. Vamos ler brevemente Números capítulo 20, alguns versículos a partir do versículo 1. Números capítulo 20, a partir do verso 1. Diz assim: toda a congregação, quem ainda não achou, eu vou dar um tempinho aqui, também tem projetado ali, viu, irmãos? Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim no 1º mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu, e ali ela foi sepultada, a irmã de Moisés. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão, e diante do povo falem à rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia água dessa rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: por que não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês não farão entrar este povo na terra que lhes dei. São essas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. A irmã de Moisés morre, Miriam. Isso, irmão, já era o 40º ano da peregrinação no deserto, ou seja, o finalzinho. Moisés deixou Midian, deixou sua esposa, deixou seus filhos, foi para o Egito, teve um confronto com o faraó e todas aquelas situações, e vinha uma praga, e o faraó com o coração duro, e vieram as 10 pragas, e o povo sai, e ele então já enfrenta uma situação tensa. O povo está diante do mar, o exército está vindo atrás, e olha a situação daquele líder, a tensão. Aí Deus então abre o mar, e quando começa a caminhada, era um problema por causa de fome, ou da comida que não tinha, ou qualquer outro tipo de coisa. 40 anos, irmãos, liderando aquele povo.
O mínimo que ele esperava era: vou entrar na terra com esse povo. Mas aí no finalzinho, irmãos, num contexto em que pode ter influenciado, ele tinha acabado de perder sua irmã, e o povo está ali. Rapaz, lá no Egito tinha figo, no Egito tinha vinho, no Egito tinha água. Por que você trouxe a gente para cá? Por que você trouxe a gente para morrer aqui nesse lugar? Irmãos, a posição de líder não é fácil diante do Senhor. E ele então vai falar com o Senhor, e o Senhor diz: fala com a rocha. O Senhor falou bem claro: fale com a rocha. Mas aí, irmãos, você que é pai, você que é mãe, você que é professor, quantos professores tem aqui? Levantem as mãos. Que situação difícil, irmão. Você estar sob pressão o tempo todo. E então, o que Moisés faz, irmãos? Ele bate na rocha. E aí, por causa disso, Deus fala com ele e com Arão: vocês não vão entrar na terra. Pensa, você construindo uma nação, e na hora de botar o pé naquela terra que foi prometida, Deus fala: você não vai entrar. E Arão também não vai entrar. E aí, irmãos, esse é o contexto. 11 meses depois, está Moisés lá, dando um discurso que se transformou no livro de Deuteronômio, para orientar aquele povo que foi, de certa forma, responsável para que ele não entrasse na terra prometida, para dizer para eles assim: façam isso, façam isso, façam isso, que vocês serão abençoados. Quantos de nós aqui, irmãos, estaríamos dispostos a ser instrumentos de bênção nas mãos do Senhor para pessoas que nos aborrecem, para pessoas que nos irritam, para as pessoas que muitas vezes fazem com que nós vejamos o pior de nós mesmos? Pois, quando você olhar para Deuteronômio, você pensa assim: eu preciso amar como Moisés amou aquele povo. Eu preciso perdoar como Moisés perdoou aquele povo. E é interessante, porque no próprio livro de Deuteronômio, quando a gente abre lá, nós vemos na palavra de Deus, Moisés falando assim no versículo 21 do capítulo 4: também o Senhor se indignou contra mim por causa de vocês. Ele está escrevendo um livro para abençoar o povo, para orientar o povo, mas ele lembrou o povo: eu não vou entrar na terra não, porque vocês me colocaram numa situação difícil diante do Senhor. Mas mesmo assim, ele tinha uma posição muito clara: eu vou ser uma bênção, um instrumento de bênção mesmo para este povo. A primeira coisa que me chama a atenção neste livro, irmãos, é essa capacidade que nós precisamos ter de amar as pessoas que muitas vezes nós achamos que estão fazendo mal para a gente. Se eu perguntasse honestamente aqui, eu não sei qual seria a resposta de vocês. E não quero saber, mas eu não posso deixar de perguntar. Você olha para os políticos que não estão de acordo com a sua visão de mundo? Você já orou para que Deus abençoasse a vida deles, salvasse, mostrasse? Ou você geralmente se une para, se fosse possível, né? Esse é um exercício, irmãos, que nós como cristãos precisamos fazer. Nós precisamos orar e nós precisamos ser instrumentos de bênção para quem quer que seja. Pois Moisés fez isso.
E eu estava pensando na posição de liderança, pais, os filhos que tem aqui, os adolescentes, as crianças, os pré-adolescentes. Deixa eu falar uma coisa para você. Seja bênção para os seus pais na sua casa. Não deixe seus pais ficarem estressados, tristes, porque eles já têm muitas pressões desse mundo para cuidar de você. Cuide dos seus pais, eles são os líderes que Deus colocou na sua vida para te abençoar. Quantas vezes os adolescentes só têm raiva no coração, alguns mágoas, tristezas, ou crianças. Mas comece a orar pelos seus pais, você que é pequenininho, você que é pré-adolescente, você que é adolescente, você que é jovem, ore pelo seu pai, tenha paciência com ele, abrace, diga a ele assim, ó, pai, eu amo. Esses dias eu vi uma professora chorando na internet porque ela sentou na mesa dela na sala de aula e alguns alunos estavam dizendo assim, ó, se eu fosse você não beberia dessa água não. Depois descobriram que alguns alunos tinham colocado vidro na água dela. Irmãos, os professores desse país e de várias partes do mundo, eles serão dizimados. Vai chegar um dia em que você só vai encontrar a inteligência artificial para te ensinar, porque muita gente não vai querer mais saber de ir para a sala de aula. Ninguém aguenta. Há 20 e poucos anos atrás, eu dei aula no município aqui em Conquista, e a gente estava numa reunião informal com professores. E uma delas disse assim, ano passado eu estava tão feliz, porque me disseram que um dos meus alunos não estaria na minha turma nesse ano. Como eu fiquei feliz. A felicidade não era nem por aumento de salário, melhores condições de trabalho, data show na sala de aula, ar-condicionado. A felicidade dela porque um dos alunos não ia estar na sala de aula. Porque tirava a paz dela. Ela falou, qual não foi a minha surpresa quando eu cheguei esse ano? O cidadão estava lá na frente, olhando para mim ainda, rindo para minha cara. Rindo para minha cara é poético, viu, gente? E ela disse assim, e aquele jovem é crente. E ele é crente. E é uma das coisas mais terríveis que eu tenho que enfrentar na sala de aula. Isso, irmãos, é algo que, de início, chama muito a minha atenção. Qual é a capacidade que a gente tem de fazer o que Moisés fez? Você está com raiva de alguém aqui nessa igreja hoje de manhã? Você está com problema com alguém aqui nessa igreja hoje de manhã? O Espírito Santo de Deus está batendo na porta do seu coração nessa manhã. E uma das coisas que nós vemos, irmãos, quando lemos esse texto, é que nós não podemos fazer, viver e agir do jeito que nós não queremos. Nos é dada a escolha de escolhermos que caminho nós queremos seguir. Para Israel, quando Moisés estava escrevendo o Deuteronômio, um dos textos que ele colocou lá foi: diante de você é colocado a bênção ou a maldição. Vocês não imaginam o poder que nós temos, ou a capacidade que nós temos, irmãos, de vermos coisas acontecendo dentro das nossas casas, das nossas famílias, a partir da nossa atitude diante do Senhor. Coisas boas ou coisas ruins. Quantas coisas acontecem, irmãos, às vezes nas nossas casas, e a gente acha que são obras do acaso, e muitas vezes são por posicionamentos espirituais diante do Senhor no meio do seu povo.
Esse texto foi escrito para uma outra aliança. Hoje nós temos o Senhor Jesus Cristo, vivemos na época da graça, irmãos, mas os princípios são os mesmos. Se você olhar para o Novo Testamento, você vai ver tantos casos de pessoas que sofreram, porque elas escolheram o caminho que era diferente daquele caminho que o Senhor tinha proposto. Abra a carta de Corinto e você vai ver isso. Ananias e Safira. As cartas que o Espírito de Deus permitiu que fossem registradas, e nós temos acesso hoje, lá no Novo Testamento, Pérgamo, Laodiceia. Você acha que ali é diferente do que Moisés está falando para o povo, que hoje é colocado diante de você a bênção e a maldição? A graça, irmãos, é muito mais você viver, é muito mais difícil a gente viver hoje no período em que nós estamos, creio, do que no período do Velho Testamento. Porque a prova de adultério era você ver alguém deitado com uma mulher e você tinha que pegar e levar diante das pessoas, o homem, a mulher. Hoje, se você pensar no seu coração, você já adulterou. Porque, irmãos, o Senhor falou, eu vou quebrar essa tábua, e essa tábua, eu vou dar a vocês um coração de carne, meu Espírito vai estar habitando dentro de vocês. Isso, irmãos, é a realidade da nossa vida hoje, diante do Senhor. E quando a gente olha, irmãos, para a palavra de Deus, vejo esse homem tendo cuidado. Olha, vocês vão andar por aqui, olha, vocês vão fazer assim, olha, depois de 7 anos, vocês vão remir aqueles que devem a vocês, olha, vocês vão construir uma cidade de refúgio, vocês vão ter cuidado da forma como vocês vão agir diante do Senhor. Era um pai cuidando dos seus filhos, um pai que tinha sido machucado, vamos colocar entre parênteses, com amor, instrumentos de bênção, e nós, irmãos, precisamos olhar para esse exemplo e entender o seguinte: momentos de tristeza, momentos de mágoa, momentos de dor, momentos em que nós somos feridos por alguém, são aqueles momentos em que nós vamos ter que decidir o que nós vamos ser como cristãos. Se eu olho para Jó, se eu olho para José, se eu olho para Daniel, você olha para o próprio Moisés, eles pegaram situações em que provavelmente fariam com que nós nos afastássemos das pessoas, eles usaram aquilo para ser instrumento de bênção para aquelas pessoas. José foi instrumento de bênçãos para os seus irmãos que o venderam, trataram como objeto. Moisés escreve esse livro. Jó, sentado ali, sendo julgado o tempo todo, no final ele intercede pelos seus amigos. Daniel recebeu um elogio dos céus, que eu acho que é isso que a gente gostaria de ouvir. Sabe quando, às vezes, a gente espera um tapinha nas costas? Ó, você é o cara. A gente faz uma coisa na igreja, você é demais. Na vida, passaram 70 anos, o profeta Jeremias tinha falado, daqui a 70 anos vocês vão voltar, podem comprar terreno aqui, porque vocês vão ser levados para o exílio da Babilônia, vocês vão voltar, isso aqui ainda vai prosperar, pode comprar terreno, pode fazer. 70 anos se passaram e Daniel está lá orando, Senhor, deu tempo, Senhor, aí vem o anjo para falar, vem aquele ser celestial para falar com ele, e Daniel está ali esperando. Ele fala, a resposta desde o primeiro dia que você começou a orar, ela já tinha vindo, mas houve uma interrupção aí nas regiões celestes, e veio alguém para me ajudar, e agora eu estou aqui para falar com você, e Daniel está ali, e uma primeira coisa que ele ouve é a seguinte: dos céus, irmãos, não foi do homem da terra não, dos céus, um homem muito amado. Que coisa maravilhosa, irmãos. E eu olho para Moisés e vejo como ele tinha intimidade com Deus e a capacidade que ele tinha, desculpa, de poder, irmãos,
transformar coisas ruins em coisas boas. Por isso, transforme as suas mágoas, transforme as suas tristezas, transforme a falta de perdão que talvez você possa ter em relação a um parente seu do passado, sua mãe, seu pai, porque não te deu o amor que você esperava, que deveria receber, deu mais para os seus irmãos do que para você. Transforme qualquer situação difícil dentro da casa do Senhor, onde o Espírito Santo de Deus está, em instrumento de bênçãos para as pessoas. Pare de se arrastar nas mágoas, nas tristezas, nas dores, porque, irmãos, Cristo nos libertou para amarmos, perdoarmos. E aí Deus vai agir muito mais e de forma mais poderosa ainda na sua vida e no meio do seu povo. Ah, pastor, Moisés fez isso para pessoas que não mereciam. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda... Ninguém merece nada diante de Deus. O povo de Israel não merecia. Mas Deus falou, eu vou dar água para esse povo, você não precisa nem bater na rocha, porque você só vai falar e eles vão ver o meu poder e eles vão me glorificar. Mas o outro aspecto é que o povo não estava muito preocupado com Moisés. A irmã dele tinha acabado de morrer. E ele está ali tentando ajudar as pessoas. E as pessoas não estavam preocupadas com ele. Mesmo assim, Deus viu aquela situação e Deus agiu com misericórdia. Deus agiu com amor. Você já viu cristãos duros? Os caras são aqueles que, se pudessem, regeriam com vara de ferro a vida de todo mundo na igreja. Perfeito moralmente, e etc. E quase sem misericórdia. Irmãos, nós precisamos agir com amor e com misericórdia. Nós precisamos agir com perdão, entendendo que diante do Senhor, irmãos, Deus ele não nos vê uns maiores, outros menores. Todos nós somos pecadores que fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Misericórdia, amor, perdão, paciência. Moisés fez algo e Cristo fez algo muito maior por nós ainda. Eu quero chamar de novo para o texto inicial, Deuteronômio 11:26, e diz: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Eles estavam, irmãos, prestes a entrar na terra. Eles estavam prestes ali a receber uma grande bênção. E Deus os estava orientando. Essa é uma questão muito importante, porque quando nós somos abençoados pelo Senhor, nós precisamos agir com sabedoria, com cuidado, com aquilo que o Senhor nos presenteia. Às vezes, há o risco de nós trocarmos aquilo que nós recebemos e deixarmos de lado aquele que é o doador de todas as bênçãos. Você já ouviu essa história? Ele era pobre, tinha tanta dificuldade, começou a orar, e o Senhor foi prosperando a vida dele, prosperando. Aí prosperou e chegou a um ponto que ele falou assim: eu não preciso mais de Deus, não, agora eu já tenho tudo que eu tenho. Até para ser abençoado, irmãos,
a gente precisa ser antes advertido e entender algumas coisas. E eles precisavam ser advertidos. Olha, vocês vão receber uma terra, um povo, as pessoas vão fugir de vocês, os povos, eles vão ter medo de vocês, mas saibam que enquanto vocês estiverem e forem fiéis ao Senhor, o Senhor continuará com a boa mão deles, abençoando a vida de vocês. Mas no dia que vocês virarem as costas e abandonarem o Senhor pelos deuses dessa terra, então virão sobre vocês as consequências. Uma das coisas mais tristes que eu vi no livro de Deuteronômio e aconteceu, em um dos textos, está escrito assim: se vocês me abandonarem, se vocês abandonarem o Senhor, vocês vão chegar a um ponto em que vão se alimentar das suas próprias crias. E aí, eles não ouviram e não obedeceram ao Senhor. E chegou um momento no futuro em que Samaria foi cercada, e quando você cercava a cidade, não entrava comida, não entrava nada. E o texto bíblico registra uma conversa de uma mulher com o rei de Samaria. E aí o rei olha para ela e fala assim: e o que foi, mulher? E ela diz assim: ontem, ela disse para mim assim: hoje nossa refeição vai ser o seu filho. Amanhã vai ser o meu. Só que quando chegou a minha vez, ela escondeu o filho dela. O rei não aguentou aquilo e rasgou a roupa. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é o pecado. Isso é deixar coisas nas nossas vidas e a gente achar que pode ficar convivendo dentro da casa do Senhor sem curar as nossas feridas, sem colocar diante do Espírito Santo de Deus as nossas misérias, irmãos, sem resolver as coisas que o Espírito de Deus está falando para a gente. Pare de fazer isso! E a gente fica fazendo, e insistindo, e batendo na mesma tecla, e indo contra o Senhor, irmãos. Olha que nível que Israel chegou: canibalismo. Deus não é Deus de brincadeira. Deus não é Deus que levou 1.600 anos escrevendo um livro para entregar para a gente, preservou esse livro, e está escrita a vontade dele aqui, mas quando eu vou administrar a minha vida, eu administro do jeito que eu quero, mesmo estando na casa do Senhor. Saul, irmãos, Samuel falou para Saul assim: você vai para determinado lugar e vai me esperar lá por 7 dias, porque a gente vai sacrificar. O que Saul fez? No lugar em que Saul estava e o exército de Israel estava, tinha os filisteus. Milhares de homens do exército filisteus, carruagens e tantas outras coisas, como a areia do mar, descreve o texto bíblico. E o povo e os soldados começaram a ficar com medo. E eles começaram a se esconder nas cavernas, nos buracos, onde dava para se esconder. E Saul foi vendo aquilo, e Samuel não chega para sacrificar, e ele então pensa assim: Samuel não está chegando, quer saber de uma, eu vou ser o meu próprio sacerdote. Aí ele vai e sacrifica. Na hora que ele acaba de sacrificar, Samuel chega e pergunta: o que você fez? Aí ele fala assim: rapaz, o povo estava aí se escondendo com medo, e você não chegava. Aí eu fui e sacrifiquei. A palavra de Deus para ele foi clara: me espere por 7 dias, porque eu vou chegar para sacrificar. Ele não esperou. E aí ele começou a dar desculpas. Sabe quando nós damos desculpas, irmãos, para as nossas ações e atitudes? Eu faço isso por causa disso. Eu acho dessa forma porque ele fez isso.
Ah, porque fulano de tal fez isso, eu vou agir desse jeito. Irmãos, não interessa as circunstâncias externas. Elas não devem guiar a nossa vida. O que deve guiar a nossa vida é a palavra do Senhor. É a Bíblia. E ele estava lá, irmãos, dando desculpas. Aí Samuel fala para ele: olha, teu reinado acabou. Deus já escolheu um homem segundo o seu coração. Por quê isso aconteceu? Porque ele queria fazer as suas próprias leis, que estavam acima da lei e da palavra do Senhor. Todas as vezes que nós fizermos isso, nós vamos quebrar a cara. Porque Deus não negocia a sua soberania, irmãos. Não existe uma opção C. A opção para Saul foi não tinha opção C, opção B, opção A. O que era? Me obedeça. Me obedeça. Aí, irmãos, quando ele decidiu não obedecer, pouco tempo depois, Jonatas, o filho de Saul, amigo querido de Davi, junto com seus irmãos, morrem no campo de batalha, e Saul se lança contra a própria espada para se matar, porque ele não queria cair na mão dos inimigos. Pessoas que não obedecem a palavra de Deus, pessoas que não escutam a palavra de Deus, estão entrando num buraco e num túnel e num lugar sem saída. E pense nisso: eu e você somos os responsáveis espirituais por aquilo que vai acontecer com as nossas famílias, por aquilo que provavelmente está acontecendo com as nossas famílias e provavelmente por coisas que já aconteceram em nossas famílias. Ah, pastor, mas bênção e maldição era para o Velho Testamento. Realmente era, mas se você abrir 1 Coríntios 11, o capítulo da ceia, Paulo está escrevendo para aquela igreja dizendo assim: olha, igreja de Corinto, abra o seu olho, porque o Espírito Santo de Deus está fazendo uma obra no meio de vocês e vocês não estão vendo. Tem muito dentre vocês que estão doentes, muitos que estão fracos e muitos que dormem, ou seja, o Senhor colocou para dormir, o Senhor tirou deste mundo. Irmãos, Deus quer ser obedecido, seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento. E diante de nós são colocadas duas opções: obedecer ou não obedecer. E aí eu pergunto para mim: Regis, sua vida na casa do Senhor tem servido para quê? Agora que eu perguntei para mim, eu posso perguntar para você. Sua vida no meio do povo de Deus tem servido para quê? Você tem sido instrumento de bênção? Você tem amado? Você tem perdoado? Ou você tem agido como um nécio? Um dos textos mais importantes de Deuteronômio, no capítulo 6, diz assim: ouve Israel, capítulo 6, 4, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. É um texto muito conhecido. Outro texto muito conhecido é o capítulo 28 de Deuteronômio. Versículo 2 em diante diz assim: todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão,
quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito serás ao entrares e ao saíres, bendito a bênção, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres as mãos. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à terra. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestados. Agora a parte que muita gente gosta bastante. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo. A gente tem uma música que foi escrita sobre esse texto. Nani Azevedo. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor teu Deus me exaltará, meu Deus, acima das nações, e por aí vai, né? Bendito serei na terra, bendito serei no campo, bendito serei quando eu levantar, quando me deitar, na minha entrada, na minha saída, etc, etc. A realidade, porém, irmãos, é que os dois caminhos, de uma forma um pouco diferente do que foi apresentado para Israel naquela antiga aliança, esses caminhos, irmãos, eles estão diante de nós. Estão diante de nós. E Deus, ele quando fala para a igreja de Laodiceia, ele fala assim, o quente e o frio, porque morno, o que ele fala, irmãos? Eu vomitarei da minha boca. Ali em Laodiceia tinha as pessoas que falavam assim, essa opção A aqui eu não quero não. Eu prefiro ficar no meio termo. Era o cristão de aparência, mas que o coração estava longe do Senhor. Aparência de crente no meio do povo de Deus. E o Senhor fala, morno eu não quero não. Morno não quero não. As águas iam para Laodiceia, elas vinham de longe por aquedutos, rios, vamos colocar assim, dessa forma que eles construíam. E tinha cidades que a água originalmente era quente, boa, e propriedades boas para a saúde. E tinha outras cidades que vinham as águas frias, que na sua origem, elas eram também muito, muito boas, refrescantes. Mas ao passar pelos aquedutos e chegar em Laodiceia, elas já chegavam mornas, cheias de calcário. E quando a pessoa bebia, a vontade que ela tinha era de vomitar. E o Senhor usa essa figura. Irmãos, não tenha uma vida mais ou menos diante do Senhor. Assuma o Senhor. Não obedeça a palavra de Deus naquilo que você acha importante e naquilo que você não gosta, você deixa para lá ou passa por cima. Obedeça ao Senhor. Não vire as costas para o Senhor. Seja instrumento de bênção diante do Senhor. Porque, irmãos, o que existia de cobrança, de uma forma diferente, ainda existe no povo de Deus hoje em dia. E às vezes a gente não encontra explicação para muita coisa que acontece com a gente. Eu lembro quando Iel, o betelita, ele começou a reconstruir Jericó, e no primeiro momento morreu um filho. Aí ele continua, quando botam lá os portões, morre outro, ele deve dizer, foi doença. Na época de Acabe e Jezabel, o pessoal estava longe da palavra, longe de Deus. Eu fico imaginando a igreja de Corinto, alguém dizendo assim, aquele irmão nosso, ele está mal demais, viu? A saúde dele, mas está tendo uma virose, né, inventada aí pelos médicos. Certo, Kaique? Virose, né? Dizem que eu não entendo é virose. Aquele irmão está muito... Olha, a gente está tendo tanto problema aqui. Olha, aquela pessoa lá foi... Vamos lá no velório dela, foi levado. Tudo aparentemente é normal. Tudo é normal. Mas Josué falou, quem reconstruir Jericó vai morrer o filho dele no início e vai morrer um no final da construção. Paulo fala, gente, o Espírito de Deus está no meio do seu povo.
olhando o que estamos fazendo. E tem gente doente e fraca, e o Senhor levando, porque não estão prestando atenção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à sua igreja. Cuidado, irmão. Cuidado. Cuidado com o seu proceder na casa do Senhor, no meio do povo de Deus. A gente pode não perceber, mas de uma montanha cheia de neve pode estar começando uma bolinha que vai se transformar numa grande avalanche, e isso vai cair sobre as nossas famílias. Porque nós, em algum momento, não estamos prestando atenção no que verdadeiramente é a igreja do Senhor Jesus. Eu quero concluir dizendo, irmãos, que algumas convenções de igrejas históricas nos Estados Unidos, elas resolveram mudar os seus estatutos para colocar neles a possibilidade de que aconteçam cerimônias na igreja, celebrações que são totalmente contrárias e confrontam de frente à palavra de Deus. Eu digo para vocês que essas pessoas ficaram malucas. Mas elas querem afrontar o Senhor. Agora eu digo para você, irmãos, eu não tenho condições de ver Deus indo na minha casa para lutar contra mim. Se você tem, e se você está num caminho que não é do Senhor, então continue dele. Continue nele. Mas eu digo, como Josué, não sei o que você quer fazer da sua vida, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos guarde. Eu quero orar nesse momento e depois passar a palavra. Acho que era a Sônia que estava aqui, né? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço porque o Senhor não nos deixa sem orientação. E eu te agradeço porque eu sei que o Senhor está aqui nessa manhã no nosso meio. Como também sei, Pai, que não adianta eu falar para o Senhor o que o Senhor deve fazer na minha vida, já que eu fui comprado com o teu sangue, o Senhor vai fazer do mesmo jeito, aquilo que o Senhor quiser. Eu quero pedir nessa manhã que o Senhor, que é o único que pode mudar os corações, o Senhor que é o único que pode mudar a nossa mente, é o único que pode verdadeiramente, Senhor, transformar o nosso proceder diante de Ti. Que o Senhor me visite a minha casa em primeiro lugar e corrija, Senhor, na minha casa tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Eu quero pedir também que o Senhor visite cada irmão que está aqui nessa manhã, cada família representada aqui nessa manhã, e que o Senhor também esteja fazendo tudo aquilo que for necessário. Caso haja pessoas que estejam afastadas do Senhor, caso haja pessoas para quem o Senhor já está se dirigindo para poder tratá-las de uma forma que não é boa, porque a sua disciplina, Senhor, ela dói, a sua correção, ela dói. Eu quero pedir que o Senhor possa convencê-las a voltarem atrás e a trilharem pelo caminho correto, Senhor. Abençoe tua igreja, Senhor. Abençoe sua igreja com a paz. Abençoe a sua igreja, Senhor, com a unidade. Abençoe a sua igreja com tudo aquilo que o Senhor sonhou para ela. E que nós possamos caminhar diante do Senhor, pecadores, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, imperfeitos, falhos, limitados, mas mesmo assim, que de alguma forma nós possamos agradar ao Senhor
e que o Senhor possa nos abençoar. Abençoe, Senhor, o ministério pastoral desta igreja. Abençoe cada família, cada liderança aqui representada. E que todos nós tenhamos uma só visão, um só caminho. E que possamos olhar somente para Ti, Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Essa é a oração que eu faço a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Eu acho que é só o cântico e depois acaba isso.